Você tem confiado no Senhor ou você tem confiado mais na evidência, nas pessoas e na circunstância que você tem vivido? O nosso erro muitas vezes é confiar mais nas pessoas e nas circunstâncias que você está vivendo ou que você viveu do que Deus. E hoje o Senhor, ele me trouxe uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, que está aqui no livro de Jeremias, capítulo 39 e versículo 18. E essa palavra falou fortemente no meu coração. E eu quero ler para vocês aqui, ó. Jeremias 39, 18. Pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada. A sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim. E nesse contexto, a palavra do Senhor diz que Jeremias, ele foi levado para um calabouço. E Deus permitiu com que ele estivesse ali, mesmo fazendo a vontade dele. Porque Jeremias profetizou a queda da cidade de Jerusalém. Mas as pessoas que ali estavam desdenharam e eles não acreditaram que Jerusalém iria cair a guerra e a espada. Então amarraram o profeta Jeremias e lançaram ele em um calabouço. Mas o Senhor Deus, ele usou a vida de um eunuco, vamos dizer assim, para salvar Jeremias daquele calabouço. O Senhor sabia que aquele calabouço seria a salvação de Jeremias. E eu quero dizer para você que você preste bem atenção nesse vídeo aqui. Preste bem atenção, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Às vezes, você se encontra em um calabouço, calado, calada, frustrado e frustrada. Mas você não sabe se é essa situação, se é esse calabouço que tem permitido com que Deus ele venha estar te salvando de guerras a qual você nem imagina. E principalmente esse calabouço aí, muitas vezes tem sido usado para Deus impulsionar você para um propósito maior a qual o Senhor já designou sobre a sua vida. Jeremias, se não fosse esse calabouço, ele não teria escapado da guerra que sobreveio sobre Jerusalém, porque diz na palavra do Senhor que os líderes de Jerusalém morreram à espada, o povo também morreu à espada. Os filhos foram consumidos pela guerra, as mulheres foram violadas, mas Jeremias permaneceu ali são e salvo dentro de um calabouço. E depois o Senhor enviou um eunuco, Ebidmeleque, para salvar Jeremias. Então eu quero dizer para você, através dessa palavra, que muitas vezes você não compreende a situação a qual o Senhor permitiu com que você tivesse, a frustração, as percas. Mas eu quero dizer para você, através dessa palavra, que você precisa aprender de uma vez por todas, confiar naquilo a qual Deus ele tem falado para você. Às vezes você tem confiado nos seus parentes, na sua mãe, no seu pai, até mesmo em traidores, mas você não tem confiado em Deus, e isso é um risco a qual você está correndo. Então, muitas vezes, Deus, ele vai arrumar situações que para nós serão desafiadoras, mas para que a palavra dele venha se cumprir na sua vida. Então, Deus, ele também me trouxe uma palavra aqui que eu preciso compartilhar com vocês no dia de hoje, que está aqui no livro de Salmos, capítulo 125 e versículo 1, que diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu vou ler de novo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.
Então, às vezes, na verdade, às vezes não, quase sempre, nós não queremos confiar em Deus. Mas o que fará você não ser abalado, você não ser confundida, você não ser envergonhada? Vai ser confiar no Senhor. Porque essa palavra diz a respeito do quê? Não só da confiança em que você precisa ter em Deus, mas também Deus ele fala através dessa palavra para você, que o Senhor ele é para você a paz, o abrigo que você precisa, a força que você precisa e principalmente o vigor que você precisa para vencer o medo e a ansiedade que tanto tem acometido os corações de muitas pessoas nesse tempo. Então, esse livro, vamos dizer assim, esse livro de Jeremias expressa bastante o que está acontecendo nesse tempo. Deus ele tem avisado através dos profetas, né? Muitas coisas estão acontecendo, mas muitos estão amarrando os profetas e calando a boca deles, mas o preço vai ser muito alto, em que muitos vão pagar. Mas quando você confia no Senhor e permanece em Deus, mesmo estando no calabouço, mesmo vindo a chuva, mesmo vindo a tempestade, mesmo vindo a água, o Senhor, ele te guarda e ele te protege de todo o mal. Então, confiar em Deus é saber que tudo acontece e ocorre para o nosso bem. Você precisa saber disso, que tudo coopera para o seu bem quando você confia no Senhor. Confiar em Deus é decidir para seguir os planos de Deus. Então, enquanto eu lutava, porque eu não queria trazer a palavra, eu era uma pessoa muito consumista, eu era uma pessoa muito materialista, eu era uma pessoa totalmente desobediente à vontade do Senhor, mas mesmo tendo muitas condições financeiras, eu ainda senti o vazio na minha alma, porque eu não tinha decidido confiar nos planos de Deus para minha vida. Mas quando eu decidi, veio na minha alma uma paz como eu nunca senti, uma alegria como eu nunca senti. E no momento de fragilidade, mesmo quando eu decidi confiar em Deus, o Senhor ele me surpreendeu, suprindo todas as minhas necessidades. E na palavra dele diz que ele supre as nossas necessidades diante da nossa confiança e obediência aos planos dele para a nossa vida. Então, confiar no Senhor é decidir você confiar nos planos dele, não nos seus. Por isso que Deus ele tira pessoas da nossa vida. Por isso que Deus ele traz, porque ele sabe o melhor para a nossa vida. E isso é um fato. Isso é um fato. Então, confiar no Senhor muitas vezes é você pedir a orientação de Deus, Deus ele falar com você na palavra e você não deixar aquilo morrer, mas deixar com aquilo ali floresça, com que você seja guiado pela que ele disse, porque pela palavra que Deus ele disse, não pela sua circunstância, não pelo seu medo, não pelo que está passando na televisão, não pelo que os seus parentes estão falando, mas ser guiado pelo que o Senhor está te orientando para que você vá fazer. A princípio, Jeremias ele estava morrendo de medo ali, porque ele sabia que ia dar ruim. Ele sabia que aquele povo era um povo rebelde e obstinado, mas o jeito ali era ele obedecer. Ele obedeceu, o livramento veio, o resgate veio, a salvação veio para ele, entende? Então, decidir confiar em Deus é não deixar que o diabo entre na sua mente e principalmente implante mentiras para que você venha uma vez confiar em Deus e outra vez não confiar em Deus. Então, você precisa expulsar esse inimigo da sua mente e parar de ficar cocheando entre dois pensamentos. Ó, na palavra de Deus, no livro, deixa eu colocar aqui, na palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo 18 e versículo 21, diz assim, ó, preste atenção no que a palavra do Senhor fala, ó. Que palavra forte. Não cocheie entre dois pensamentos. Até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, siga Baal.
Então Deus ele diz para você através dessa palavra: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Ou você vai seguir a Deus ou você vai seguir a Baal. Não tem como seguir a dois deuses, né? Então essa divisão trouxe o quê? A ruína de Israel e dos povos israelitas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles adoraram a Deus, eles idolatraram e adoraram Baal. Baal era aquele Deus, né, que comia criança sacrificada, né? Então eles titubeavam ali, eles não se posicionavam, e esse é o erro, o seu erro, o erro de muitas pessoas é não se posicionar. Até mesmo eu, às vezes, cocheio entre dois pensamentos e eu sou obrigada a lutar contra a minha própria mente. Então, até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Então, quando você cocheia entre dois pensamentos, acontece o quê? Uma fraqueza espiritual na sua alma. Você não tem um alicerce ali para poder vivenciar diariamente, com diligência e principalmente, né, todos os dias ali firme naquilo que Deus ele tá te falando, porque você tem cocheado. Uma hora você crê, uma hora você não crê. Uma hora você abençoa Deus, uma hora você amaldiçoa. Uma hora você tá ali com o Senhor, daqui a pouco você já tá contaminando, né, com um monte de lixo do mundo, sujeira, pornografia e principalmente, né, adorando outras coisas a qual Deus já falou para você largar. Então você precisa, para você vencer, essa é uma resposta de oração para sua vida. Você precisa largar tudo aquilo que te impede de você ser uma pessoa consistente no Senhor, apenas com um pensamento de agradar a Ele e vivenciar os planos dele para sua vida. Porque quando você se posiciona, o Senhor ele vai quebrando as correntes, quebrando os cadeados, quebrando as barreiras, ele vai te firmando e você vai ter consistência para viver uma vida, não é um dia, mas viver uma vida firmada nos planos do Senhor. Então, enquanto eu não me posicionei, eu sofri que nem um cachorro. Eu vou falar a verdade. Enquanto eu não me posicionei como uma mulher de Deus, eu sofri igual um cachorro. Mas depois que eu me posicionei, eu comecei a ser um leão posicionado em Deus, né? Com força, com autoridade. Mas isso não foi fácil, por quê? Porque se posicionar vai requerer de você que você escolha por um pensamento, crer em Deus e acabou. Entende? Um posicionamento vai requerer de você que você brigue com a sua mente, brigue com Satanás, com que você ore, com que você jejue e principalmente com que você tenha um compromisso total com Deus e renuncie toda essa indecisão. Então, se posicionar não é fácil. E eu também quero dizer para você que quando Eva ela cocheou entre dois pensamentos, aconteceu uma catástrofe, porque Deus ele criou uma linhagem de seres humanos para viver para sempre, né? Gozar de uma vida perfeita. Mas através dessa titubeação do pensamento da Eva, ela ouviu a serpente. Quando você ouve o diabo, você cai. Então, todas as vezes que você escuta a mentira, você se enfraquece. Então, se essa palavra está chegando até você, significa que Deus ele tem um direcionamento certo para a sua vida. Então, eu, Ariane, enquanto eu dava ouvido a pessoas tóxicas, elas drenavam a minha energia, minavam a minha fé e me faziam fraquejar. Mas quando eu me posicionei na palavra do Senhor, alimentei a minha alma e o meu espírito, eu comecei a ficar forte na minha fé, comecei a ficar posicionada, comecei a receber cura. E eu era uma pessoa depressiva, triste, medrosa, vergonhosa. E hoje eu sou uma pessoa cheia do poder de Deus, da autoridade de Jesus. E eu sei muito bem me posicionar. Por isso que eu tô falando com você nesse dia. Então, Deus é um Deus que cura até traumas de infância. Por quê? Porque tem pessoas que não são pessoas que titubeam porque não acreditam no Senhor. Mas tem homens e mulheres que duvidam de Deus, ficam cocheando entre dois pensamentos porque sofreram traumas de infância, um abuso, e isso inclui, sabe o quê? Várias coisas, porque a nossa infância molda a nossa vida adulta. Tudo que aconteceu na sua infância vai poder
respingar na sua vida adulta. Tem pessoas que passam a vida adulta toda se curando dos traumas de infância que vivenciaram com os pais, porque tem pais que são muito tóxicos, entende? E eu quero dizer para você que conforme você foi criado e criada na sua infância, essa criação moldou a sua autoimagem. E isso não é só espiritual, mas isso é algo físico, algo físico. E eu quero dizer para você que um ambiente instável cria uma criança instável, uma criança que se sente incapaz, um homem que se sente menos, uma mulher que se sente vulnerável. Então, aonde você foi criado e a forma que você foi criado também resulta, né, na totalidade de que você vai se tornar um adulto que cogita entre dois pensamentos mesmo. Mas isso não é só espiritual, isso é físico também. Então, pais que minimizam a criança, ignoram, pais que muitas vezes desincentivam, pais que criticam em excesso, que querem a perfeição, pais que rejeitam a criança, tem mães que rejeitaram crianças no ventre, e isso pode ter acontecido com você. E principalmente pais que são pais problemáticos emocionalmente, que tiveram que jogar sobre os filhos a responsabilidade que eram deles. E às vezes você cresceu, né, cuidando dos seus pais em vez de seus pais cuidar de você. Então isso também faz com que você uma hora crê em Deus, uma hora não crê. Uma hora você crê que você vai conseguir fazer aquilo que Deus está te falando e uma hora você não vai crer. Então tudo isso orna para que algo saia bom ou saia errado na sua vida. Então tem coisas que não é só espiritual, mas tem coisas que é emocional. Por isso que eu estou falando, porque eu sou uma mulher cristã terapeuta e também eu sou direcionada ao lado emocional. Eu sou uma terapeuta emocional. Então, tudo isso você vai precisar vencer, e você vai vencer não através do seu medo, não através daquilo que você já viveu, mas daquilo que você quer viver e também através da palavra do Senhor. Ó, observe no livro de Efésios, ó, se você quiser abrir a palavra, Efésios capítulo 4 e versículo 23. Efésios capítulo 4 e versículo 23 diz assim, ó, preste atenção. Peraí. Efésios capítulo 4 e versículo 23 diz assim, ó: E você renove a sua mente no Espírito. Você renove a sua mente no Espírito. Então, renovar a sua mente no Espírito, é preciso que o coração e a mente sejam completamente renovados através da palavra de Deus. É uma mudança interna. Porque a verdadeira transformação de vida começa dentro da mente, dentro da alma, e não através de regras e comportamentos externos. Então, se você quer viver o propósito de Deus na sua vida, comece através do seu interior, renovando a sua mente, encontrando cura para esses traumas de infâncias mal resolvidos. E principalmente você precisa silenciar a sua voz interior, por quê? Porque nem todo pensamento que a gente escuta é nosso, mas às vezes é o pensamento daquele trauma seu, a qual não foi curado, e ele grita dentro de você, e ele é usado pelo diabo sobre a sua vida. Então, medite nessa palavra nesse dia, no dia de hoje. Permita que o Senhor ele te transforme profundamente, porque através dessa transformação você vai começar a viver os planos de Deus sobre a sua vida. Então, a resposta que você precisa receber no dia de hoje é esse propósito que você quer que se cumpra na sua vida. Vai começar de um novo jeito de viver. Então, você precisa começar a viver de um novo jeito, se posicionando, escolhendo ouvir a Deus, renunciando à indecisão, renunciando o seu eu, renunciando até mesmo seus traumas de infância, porque o Senhor, ele me curou na raiz. Uma vez eu falei assim para Deus: Deus, eu quero ser curada na raiz. E Deus, ele me curou na raiz. E se Deus, ele me curou na raiz, Deus, ele pode curar e ele vai curar você também.
mas você precisa se posicionar, silenciar essas vozes e renunciar essa indecisão de uma vez por todas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que Deus ele falou profundamente no seu coração, porque o Senhor ele vai te abençoar muito. Mas para isso você precisa se posicionar e decidir viver os planos do Senhor e não cochear entre dois pensamentos, mas apenas decidir ficar com um só, que é crer naquilo a qual a palavra de Deus está dizendo sobre a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar no vídeo se você também tem algum trauma de infância, que isso também é muito importante, né? Para poder ajudar outras pessoas. E se inscreva e deixe o seu joinha para amanhã você receber uma notificação do vídeo novo que eu vou subir, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Fique posicionado, fique posicionada, porque a vitória já é sua. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.